Hoje, 5 anos depois de tudo o que aconteceu, finalmente posso dizer que aceitei o fim do meu casamento. Não foi fácil. Foi um processo doloroso, longo, cheio de noites sem dormir e dias em que eu mal conseguia funcionar. Mas cheguei até aqui. Levo minha vida como posso. Sigo em frente, mesmo que as cicatrizes permaneçam. E devo admitir algo que talvez soe sombrio. Usar bruxaria como vingança, de certa forma, me ajudou a me fortalecer. Ajudou a recuperar meu poder quando tudo me havia sido tirado. Ajudou a sentir que eu não era apenas uma vítima indefesa. Ajudou a processar a raiva de uma maneira que, embora não convencional, foi necessária para mim. Com o tempo e muita reflexão, cheguei a entender algo importante. Por mais que meu ex-marido tivesse motivos irreais para suas suspeitas, por mais que tudo fossem mentira e boatos sem fundamento, se ele realmente tivesse me amado de verdade, nunca teria acreditado nesses comentários. O amor verdadeiro confia, o amor verdadeiro defende, o amor verdadeiro não se deixa envenenar tão facilmente pelas palavras de terceiros. Mas antes de chegar à vingança, antes de falar do que é sombrio, preciso contar como era minha vida antes de tudo desmoronar. Meu casamento com Emerson era o sonho de qualquer mulher. Era exatamente o tipo de relacionamento que as pessoas invejavam, que as amigas suspiravam ao ver, que as mães apontavam como exemplo para suas filhas. Éramos o casal perfeito em todos os sentidos. Nos conhecemos quando eu tinha 25 anos e ele 28. A conexão foi imediata, natural, como se nos conhecêssemos de vidas passadas. Desde o início, descobrimos que éramos iguais em tudo, não apenas compatíveis, mas praticamente idênticos em gostos, valores e visão de vida. Ambos éramos caseiros. Não gostávamos de vida noturna, festas barulhentas ou multidões. Preferíamos noites tranquilas em casa, cozinhando juntos, assistindo a filmes, lendo. Nossos fins de semana ideais envolviam ficar de pijama até tarde, tomar café da manhã sem pressa, cuidar do jardim no nosso pequeno quintal. Compartilhávamos os mesmos hobbies, amávamos plantas, tínhamos um jardim cheio de flores e ervas aromáticas que cuidávamos juntos. Gostávamos de cozinhar pratos elaborados aos domingos. Curtíamos os mesmos gêneros musicais e líamos os mesmos tipos de livros. Mas o mais importante, e o que muitos casais brigam constantemente, é que estávamos completamente de acordo em não ter filhos. Nenhum de nós queria. Eu nunca senti esse chamado maternal que dizem que todas as mulheres devem ter. Emerson também não queria a responsabilidade, a mudança de vida, o sacrifício que os filhos exigem. Quando falamos disso nos primeiros encontros, foi um alívio mútuo. Finalmente havíamos encontrado alguém que entendia, que não julgava, que compartilhava essa visão de uma vida sem filhos, focada em nós, no nosso relacionamento, nos nossos projetos. Emerson era carinhoso de uma forma que eu nunca havia experimentado antes, não de maneira exagerada ou melosa, mas genuína e constante. Ele me levava café na cama aos sábados, deixava bilhetes no espelho do banheiro antes de sair para o trabalho, me mandava mensagens durante o dia perguntando como eu estava. Me abraçava por trás quando eu cozinhava, me beijava na testa quando passava por perto, fazia tudo por mim sem que eu precisasse pedir. Se eu comentava que estava com dor nas costas, ele preparava um banho quente com sais. Se eu dizia que tinha tido um dia difícil no trabalho, ele fazia minha comida favorita. Se perceber que eu estava estressada, me fazia massagens nos ombros até eu relaxar completamente. Era atencioso de maneiras pequenas, mas significativas. Lembrava exatamente como eu gostava do meu café. Sabia quais chocolates eram meus favoritos. Conhecia a música que me acalmava quando eu ficava ansiosa. Entendia quando eu precisava de espaço e quando precisava de companhia. A família dele me recebeu de braços abertos desde o início. Sua mãe, Dona Margarete, me tratou como uma filha desde o primeiro dia em que nos conhecemos.
Era calorosa, acolhedora, sempre preocupada com meu bem-estar. Me ensinava receitas da família, contava histórias de quando Emerson era criança, me incluía em todas as celebrações e tradições familiares. Seu pai, seu Carlinhos, era um homem de poucas palavras, mas de gestos gentis. Sempre me cumprimentava com um abraço quando nos víamos, perguntava sobre meu trabalho, me fazia sentir valorizada e respeitada. Me tratava como se eu realmente fizesse parte da família, não apenas como a esposa do filho. Com eles, desenvolvi uma relação linda. Visitávamos a casa deles a cada 2 semanas, jantávamos juntos, conversávamos por horas. Eu me sentia completamente aceita e amada pelos meus sogros, de uma forma que muitas mulheres nunca experimentam. O único membro da família com quem não desenvolvi uma relação próxima era Eduardo, o irmão mais novo de Emerson. Eduardo era completamente diferente do meu marido. Onde Emerson era aberto e expressivo, Eduardo era fechado e reservado. Onde Emerson gostava da companhia da família, Eduardo claramente preferia ficar sozinho. Eduardo tinha 32 anos e era solteiro. Morava sozinho em um apartamento do outro lado da cidade. Trabalhava com algo relacionado à programação ou sistemas. Nunca entendi exatamente o que. Raramente aparecia nas reuniões familiares e, quando aparecia, era apenas por obrigação. Era extremamente calado. Respondia com monossílabos quando alguém falava com ele. Sentava em um canto olhando para o celular, comia rápido e ia embora o quanto antes sem ser grosseiro. Não participava das conversas, não ria das piadas, não demonstrava nenhum interesse em se conectar com ninguém. No começo, tentei ser gentil com ele. Fazia perguntas sobre o trabalho, interesses, vida, mas as respostas eram tão curtas e desinteressadas que, com o tempo, parei de tentar. Emerson me explicou que Eduardo sempre foi assim desde criança, que preferia a própria companhia e que não era nada pessoal. Aceitei essa explicação. Eu não precisava ter uma relação próxima com meu cunhado. Quase não o via de qualquer forma. Ele vivia uma vida completamente separada da nossa. E, sinceramente, isso me parecia bem. Tínhamos amor suficiente em Dona Margarete e seu Carlinhos. Durante 8 anos, Emerson e eu vivemos exatamente assim, em uma bolha de felicidade perfeita. Trabalhávamos em nossos respectivos empregos durante a semana. Eu era designer gráfica em uma agência de publicidade. Emerson era contador em uma empresa de construção. Ambos ganhávamos bem, o suficiente para viver confortavelmente, sem luxos excessivos, mas sem preocupações financeiras. Tínhamos um sistema perfeito em casa. Tudo era dividido de forma equilibrada. Eu cozinhava segunda, quarta e sexta. Ele cozinhava terça, quinta e sábado. Aos domingos cozinhávamos juntos ou pedíamos comida. Eu limpava o banheiro, ele limpava a cozinha. Nós dois revezávamos para lavar roupa e passar o aspirador. Nunca brigávamos por tarefas domésticas. Nunca havia ressentimento por alguém sentir que fazia mais do que o outro. Tudo fluía naturalmente, como deveria ser em um casal que se respeitava mutuamente. Os fins de semana eram sagrados para nós. Às vezes íamos ao cinema, às vezes visitávamos museus, às vezes simplesmente ficávamos em casa o dia todo de pijama. Emerson me levava para jantar em restaurantes bons uma vez por mês, comprava presentes pensados em datas especiais e às vezes sem motivo algum, além do desejo de me fazer feliz. Era, em todos os sentidos, o casamento perfeito. Mas descobri algo doloroso. Ser feliz é algo que incomoda, especialmente aqueles que não são. E havia alguém muito incomodado com a nossa felicidade. A mudança não foi súbita, foi gradual, quase imperceptível no início. Pequenas coisas que podiam ser facilmente explicadas. Emerson, chegando um pouco mais tarde do trabalho, andava mais distraído durante os jantares. Ficava olhando o celular com mais frequência.
Mas depois de algumas semanas, as mudanças se tornaram mais evidentes, mais preocupantes, impossíveis de ignorar. De repente, Emerson e eu começamos a nos estranhar, mas o estranhamento vinha principalmente da parte dele. Eu continuava exatamente a mesma. Era ele quem estava mudando, quem estava se afastando, quem estava construindo um muro entre nós que eu não entendia de onde vinha. Ele começou a demonstrar ciúmes que nunca havia tido antes. Em 8 anos de relacionamento, Emerson nunca foi ciumento. Confiava plenamente em mim. Nunca questionava com quem eu falava, onde eu estava, o que eu fazia. Essa confiança absoluta era uma das coisas que eu mais amava na nossa relação. Mas agora, de repente, tudo o incomodava. Se eu mencionava algum colega de trabalho, ele franzia a testa. Se meu telefone tocava e era uma mensagem, ele perguntava quem estava escrevendo. Se eu me arrumava um pouco mais para ir ao trabalho, perguntava para quem eu estava me vestindo. Se eu chegava 15 minutos atrasada em casa, queria saber exatamente onde eu tinha estado. Começou a reclamar de coisas sem fundamento, coisas que sempre foram normais, mas que agora, de alguma forma, tinham se transformado em problemas. Que eu passava muito tempo falando ao telefone com minhas amigas, que eu ria demais quando recebia mensagens, que eu usava roupas muito justas, que eu me maquiava demais, que eu chegava animada demais do trabalho. Nada disso havia mudado. Eu era exatamente a mesma pessoa, fazia exatamente as mesmas coisas de sempre. Mas agora, sob a nova lente de suspeita dele, tudo parecia evidência de algo sinistro. Ele se tornou estranho, frio e distante. Já não me abraçava por trás quando eu cozinhava. Já não me mandava mensagens carinhosas durante o dia. Já não me beijava antes de sair para o trabalho. As conversas durante o jantar foram ficando cada vez mais escassas, até comermos em completo silêncio. Ele deixou de cumprir a parte dele nas obrigações da casa. Nas terças, quintas e sábados, dias em que ele deveria cozinhar, chegava tarde ou dizia que estava muito cansado. Eu acabava cozinhando todos os dias. A cozinha que ele deveria limpar ficava suja até que eu limpasse. As tarefas que eram responsabilidade dele ficavam sem ser feitas até que eu as fizesse. O sistema perfeito que havíamos construído ao longo dos anos desmoronou em questão de semanas e eu me vi assumindo cada vez mais responsabilidades enquanto ele se afastava cada vez mais da nossa vida em comum. Ele já não me elogiava. Os elogios que costumava me fazer desapareceram completamente. No lugar deles, surgiram comentários cruéis, que eu tinha engordado, que minhas roupas ficavam mal, que meu penteado não me favorecia, pequenas maldades que ele nunca havia demonstrado antes. Às vezes, fazia ataques verbais que me deixavam ferida e confusa. Comentários sarcásticos sobre meu trabalho, zombarias sobre minhas amigas, insinuações sobre meu caráter, tudo dito em um tom que fingia ser brincadeira, mas que claramente era feito para machucar. Eu não aguentava mais. Não podia viver naquela atmosfera de frieza e hostilidade. Não podia continuar sendo tratada com desprezo pelo homem que supostamente me amava mais do que qualquer coisa no mundo. Uma noite, depois de mais um jantar em silêncio, em que ele sequer olhou para mim, eu o confrontei. Perguntei diretamente qual era o motivo de tanto desprezo, por que ele havia mudado, por que me tratava daquela forma, o que eu tinha feito para merecer aquilo. Então ele explodiu. Gritou que sabia de tudo, que estava sabendo por meio de rumores que tinha ouvido, que eu tinha um caso extraconjugal no trabalho, que eu estava dormindo com meu chefe, que todo mundo sabia, que eu era motivo de fofoca no bairro, entre os amigos e na família dele. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava ouvindo. Um caso com meu chefe era absolutamente ridículo. Meu chefe, Roberto, era um homem de 60 anos, felizmente casado, com 3 filhos. Nossa relação era completamente profissional. Nunca, nem uma única vez, houve algo inapropriado entre nós.
Emerson começou a apontar coisas como prova, coisas que eu não conseguia explicar porque eram completamente normais, mas que ele havia distorcido na mente dele para parecerem suspeitas. Que eu sempre falava bem de Roberto, que às vezes ficava até tarde no escritório, que uma vez Roberto tinha me dado um presente de aniversário, que eu me vestia bem para ir ao trabalho. Nada disso era novo. Tudo isso sempre foi assim. Roberto era um bom chefe e eu falava bem dele porque ele me tratava bem. Eu ficava até tarde quando havia projetos urgentes, algo que Emerson sempre havia entendido. Roberto dava presentes de aniversário a todos os funcionários. Eu sempre me vesti de forma profissional para o trabalho, mas agora, de alguma forma, tudo isso havia se transformado em prova de um caso que não existia. Tentei me explicar e jurei que não havia nada, que nunca tinha sido infiel, que aqueles rumores eram mentiras, que eu não entendia quem tinha dito aquilo, mas que ele estava completamente enganado. Em todos os nossos anos juntos, nunca tínhamos discutido, sempre resolvíamos qualquer desacordo com conversa calma e respeito mútuo, mas dessa vez era diferente. Ele não queria ouvir razões, não queria acreditar em mim. Os rumores, não importava quem os tivesse espalhado, haviam envenenado completamente a mente dele contra mim. Eu estava desesperada. Não sabia o que fazer. Não sabia como provar minha inocência de algo que nunca aconteceu. Como você prova que não fez algo? Como se prova a ausência de um caso? No meu desespero, fiz algo que nunca deveria ter feito. Algo que hoje vejo como o início do fim. Disse a ele que pediria demissão do meu trabalho, que se isso fosse o que ele precisava para acreditar em mim, eu faria. Deixaria o emprego que eu amava, os colegas que eu estimava, o excelente salário que eu ganhava, tudo apenas para provar que não havia nada entre Roberto e eu. A expressão dele mudou imediatamente. A raiva se transformou em satisfação. Os gritos viraram alívio. Ele me abraçou pela primeira vez em semanas e disse que eu finalmente estava fazendo a coisa certa, que essa era a prova de que ele precisava, que agora sabia que eu realmente o amava. Ele comemorou minha promessa como se tivesse ganhado algo, como se o meu sacrifício fosse uma vitória pessoal para ele. E eu, cega de amor e desesperada para salvar meu casamento, não via manipulação, não via a armadilha. No dia seguinte, pedi demissão. Dei 2 semanas de aviso a Roberto, que ficou surpreso e preocupado. Ele me perguntou se tinha feito algo errado, se a empresa podia fazer algo para que eu ficasse. Eu disse que era uma decisão pessoal, que precisava de uma mudança, que não tinha nada a ver com ele ou com a empresa. Meus colegas de trabalho ficaram confusos. Eu estava ali havia mais de 6 anos. Tinha sido promovida de assistente a designer sênior. Ganhava um ótimo salário. Tinha amizades verdadeiras com vários colegas. Então ninguém entendia porque eu estava indo embora de repente, sem uma explicação clara. Fizeram uma festa de despedida para mim, me deram presentes, me fizeram prometer que manteríamos contato. Chorei quando saí daquele escritório pela última vez. Eu estava deixando uma parte importante da minha vida. Estava sacrificando minha carreira, minha independência financeira, minhas amizades profissionais, mas fazia isso por amor, pelo meu casamento, porque acreditava que isso consertaria o que tinha se quebrado entre Emerson e eu. Feliz com minha prova de amor, meu marido voltou a ser carinhoso, voltou a sorrir para mim, voltou a me abraçar. Nós dois voltamos a ficar bem, ou pelo menos era o que parecia. Procurei outro emprego rapidamente porque precisávamos da minha renda. Encontrei uma vaga em uma pequena agência de design em outra região da cidade. Não era tão prestigiada quanto o meu trabalho anterior. Não tinha as mesmas oportunidades de crescimento e definitivamente não tinha o mesmo salário. Eu ganhava quase 30% a menos do que antes. Isso significava que teríamos que ajustar nosso orçamento. Menos economia, menos luxos, menos segurança financeira. Mas o trabalho ficava perto de casa, apenas 15 minutos de distância.
Eu podia ir a pé, se quisesse. Não havia nenhum chefe homem que pudesse despertar os ciúmes infundados de Emerson. Era um ambiente pequeno, composto principalmente por mulheres, sem o dinamismo do meu antigo emprego, mas seguro nesse sentido. Durante os primeiros meses, tudo parecia ter voltado ao normal. Emerson estava contente. Eu estava tentando me adaptar ao novo trabalho. Nosso relacionamento parecia ter se recuperado da crise. Mas agora, como meu novo emprego ficava muito mais perto de casa, eu chegava cedo, às vezes até 2 horas antes de Emerson. E sem perceber, sem ser algo consciente, pouco a pouco comecei a assumir mais da metade das tarefas domésticas. Eu chegava em casa com tempo de sobra. Então começava a limpar, preparava o jantar, lavava roupas, arrumava a sala, limpava o banheiro, fazia as compras. Tudo o que antes dividíamos de forma equilibrada, agora eu fazia porque tinha tempo. Emerson não ofereceu ajuda, não sugeriu que voltássemos ao nosso sistema anterior. Simplesmente aceitou que eu fizesse tudo como se fosse natural, como se fosse minha obrigação. O sistema perfeito que tivemos durante anos desapareceu completamente e eu nem sequer reclamei. Estava tão aliviada por a crise ter passado que não quis causar problemas por algo que parecia pequeno. 5 meses depois da mudança de emprego, as coisas começaram a se deteriorar novamente. Emerson voltou a ficar distante, voltou a ficar frio e dessa vez começou a reclamar por motivos ainda mais absurdos. Ele reclamava que eu falava demais com minhas amigas do antigo trabalho, que ligava para elas com muita frequência, que mantínhamos contato por mensagens, que nos encontrávamos para tomar café de vez em quando. Tudo isso completamente normal. Eu tinha trabalhado com aquelas mulheres durante 6 anos. Éramos amigas. Claro que continuávamos em contato. Mas Emerson insistia que isso era suspeito. Perguntava sobre o que conversávamos, porque eu precisava vê-las, se não era suficiente as amigas que eu já tinha. As perguntas dele se tornaram cada vez mais controladoras, e então veio a acusação que tirou meu fôlego. Ele me acusou de estar marcando encontros com Roberto, meu antigo chefe. Disse que minhas amigas eram apenas uma desculpa, que na verdade, quando eu dizia que ia tomar café com elas, estava vendo Roberto, que meu caso nunca tinha terminado. Era tão ridículo, tão sem fundamento, tão completamente falso, que eu nem sabia como me defender. Eu não via Roberto desde o dia em que deixei aquele emprego. Não tinha nenhum contato com ele. Não havia motivo algum para Emerson pensar isso, exceto pelos mesmos boatos venenosos que alguém continuava alimentando. Tivemos outra briga, não tão explosiva quanto a primeira, mas igualmente dolorosa. Eu neguei tudo. Ele insistiu que era verdade. No fim, como sempre, nos acertamos, fizemos as pazes, mas algo fundamental tinha se quebrado entre nós. Depois dessa briga, Emerson parou de me levar para passear. As saídas mensais para restaurantes bons desapareceram. Os fins de semana explorando a cidade acabaram. Já não fazíamos nada juntos fora de casa. Ele começou a cortar os presentes. Meu aniversário passou com apenas um cartão. Nosso aniversário de casamento passou sem comemoração. As datas especiais que antes ele tornava memoráveis, agora passavam como dias comuns. Eu fui sentindo meu casamento se desmoronar pouco a pouco. O homem que me amava se transformar em um estranho. A vida que tínhamos construído juntos apodrecer por dentro. Chegou um momento em que não aguentei mais. Eu precisava saber o que estava realmente acontecendo. Precisava entender por que ele agia assim. Precisava ir até o fundo disso. Uma noite, o confrontei novamente. Perguntei o que estava acontecendo de verdade, porque ele continuava desconfiando de mim quando eu tinha feito tudo o que ele pediu. Eu pedi demissão, cortei contato com a maioria dos meus colegas, passava todo o meu tempo em casa. O que mais ele queria de mim? Ele disse novamente que desconfiava, que os boatos continuavam, que as pessoas continuavam dizendo coisas e que ele não sabia em quem acreditar. Então fiz a pergunta crucial:
Perguntei quem estava colocando essas coisas na cabeça dele, quem estava dizendo essas mentiras. Emerson ficou tenso, não queria responder, desviava o olhar. Eu insisti. Disse que tinha o direito de saber quem estava me caluniando, que tinha o direito de enfrentar meu acusador, que não podia me defender de boatos anônimos. Mas ele se recusou a dizer. Disse que não importava quem tinha falado, que o importante era se era verdade ou não, que ele só queria a verdade. Aquela resposta me disse tudo o que eu precisava saber. Emerson estava protegendo sua fonte. Não queria que eu soubesse quem estava por trás disso, e isso significava que provavelmente era alguém próximo, alguém em quem ele confiava, alguém cuja palavra ele valorizava mais do que a minha. Os dias seguintes foram tensos. Emerson mal falava comigo. Eu estava ferida e confusa. Nossa casa parecia um campo de batalha silencioso. Um dia cheguei em casa depois do trabalho. Estava sozinha, como sempre. Emerson só chegaria quase 2 horas depois. Eu tinha a casa só para mim, tempo para fazer as tarefas domésticas que agora eram totalmente minha responsabilidade. Comecei a limpar, fiz o jantar, lavei alguns pratos. Depois decidi limpar as janelas da cozinha, que estavam sujas havia semanas. Eu estava em frente à janela borrifando limpa-vidros quando ouvi alguém bater na porta. Achei estranho. Não esperava ninguém. Emerson tinha chave. Nossos amigos normalmente ligavam antes de aparecer. Fui abrir a porta e me surpreendi ao ver Eduardo parado ali. Meu cunhado quase nunca ia à nossa casa. Em 8 anos de casamento, talvez tivesse ido lá 5 vezes, sempre acompanhando os pais para alguma celebração familiar. Nunca ia sozinho, nunca aparecia sem avisar. Olhei para ele confusa. Ele sabia que Emerson não estaria em casa naquele horário. Sabia que o irmão trabalhava até tarde, então por que tinha vindo? Perguntei se ele precisava de algo, se tinha acontecido alguma coisa com os pais, se Emerson sabia que ele viria. Eduardo disse que só queria falar comigo, que havia tempo que queria ter uma conversa, que esperava não me incomodar. Foi estranho, desconfortável. Nós não tínhamos esse tipo de relação. Mal conversávamos em reuniões de família, não tínhamos intimidade, não éramos amigos, éramos apenas parentes por afinidade que se toleravam. Mas eu não podia deixá-lo parado na porta. Convidei-o para entrar, pedi que esperasse na sala. Ofereci água, ele aceitou e se sentou no sofá, olhando ao redor como se nunca tivesse estado na nossa casa antes. Voltei à cozinha para buscar a água e aproveitei para terminar de limpar a janela que tinha começado. Queria acabar rápido para poder atender Eduardo, descobrir o que ele queria e que fosse embora antes de Emerson chegar. Eu estava em frente à janela, passando o pano no vidro, quando de repente senti mãos na minha bunda e fiquei paralisada por uma fração de segundo. Meu cérebro demorou a processar o que estava acontecendo. Alguém estava me tocando de forma completamente inapropriada, na minha própria casa, na minha própria cozinha. Virei-me bruscamente, assustada, ainda com o pano na mão. E lá estava Eduardo, parado logo atrás de mim, com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Intensidade, desejo, determinação. Fiquei sem palavras tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eduardo começou a falar rapidamente. Pediu desculpas por ter me tocado daquela forma. Disse que não conseguiu se controlar e então, para meu absoluto horror, se declarou. Disse que estava apaixonado por mim havia anos, que desde o primeiro dia em que me conheceu, soube que eu era especial, que ver o irmão dele comigo era uma tortura, que pensava em mim constantemente, que me desejava, que me queria para ele. Fiquei completamente assustada e em choque. Aquilo não podia estar acontecendo. Eduardo, o homem que mal falava comigo, que sempre foi distante e frio, estava confessando sentimentos românticos depois de me tocar sem meu consentimento.
Encontrei minha voz e me recusei com firmeza. Disse que ele estava louco, que eu era a esposa do irmão dele, que ele não tinha o menor pudor, nem vergonha, nem respeito para fazer algo assim, que era um traidor e que aquilo era imperdoável. Eduardo tentou se aproximar novamente, estendeu a mão em minha direção e disse que sabia que eu também sentia algo, que tinha visto a forma como eu olhava para ele, que poderíamos ficar juntos se eu quisesse. Gritei para que ele se afastasse, para que saísse da minha casa imediatamente, que aquilo nunca deveria ter acontecido e que se ele voltasse a me tocar ou se aproximar de mim, eu chamaria a polícia. Finalmente ele pareceu entender que havia cruzado um limite. Pediu desculpas outra vez, agora claramente assustado com minha reação. Correu até a porta. Ouvi ele abrir e fechar com força, seus passos correndo pelo corredor do prédio e depois o silêncio. Fiquei na cozinha tremendo, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu cunhado tinha me assediado sexualmente na minha própria casa e ainda tinha se declarado. Tudo era tão surreal, tão perturbador, que parecia um pesadelo. Meu primeiro impulso foi ligar para Emerson, contar o que o irmão dele tinha feito, denunciar Eduardo e exigir que ele nunca mais se aproximasse de mim. Mas então eu parei. Pensei em como as coisas estavam entre mim e Emerson, em como ele já desconfiava de mim, em como alguém vinha colocando ideias na cabeça dele. Se eu contasse aquilo naquele momento, ele acreditaria em mim ou pensaria que eu tinha provocado Eduardo de alguma forma ou que eu estava inventando a história para causar problemas. Depois de tudo o que tinha acontecido, com tantas acusações e suspeitas, eu não tinha certeza de que ele acreditaria. E havia outro medo, um medo mais sombrio. Se Emerson acreditasse em mim, o que ele faria? Eduardo era o irmão dele, o único irmão. Conhecendo o temperamento que Emerson vinha demonstrando ultimamente, eu temia que ele pudesse se tornar violento, que pudesse machucar Eduardo e causar uma tragédia familiar. Ou pior ainda, que confrontasse Eduardo e ele negasse tudo, dissesse que eu o tinha seduzido, que eu o tinha convidado, que ele tinha interpretado mal uma situação inocente. E então Emerson teria que escolher em quem acreditar, na esposa ou no irmão. No estado em que nosso casamento se encontrava, eu não tinha certeza de que ele me escolheria. Decidi naquele momento não contar nada, pelo menos não ainda. Eu precisava de tempo para pensar, para processar, para decidir a melhor forma de lidar com aquilo. Guardei o segredo. Agi como se nada tivesse acontecido quando Emerson chegou em casa naquela noite. Mas por dentro eu estava completamente abalada e as coisas só pioraram a partir dali. Emerson ficou ainda pior nos dias seguintes, mais distante, mais frio, mais acusador. As acusações se tornaram mais frequentes e mais graves. Já não eram apenas sobre Roberto. Agora ele dizia que eu tinha vários amantes, que dormia com múltiplos homens, que eu era uma mentirosa e uma traidora. Não importava o quanto eu negasse, o quanto jurasse minha inocência. Ele havia decidido que eu era culpada e nada do que eu dissesse mudaria isso. Até que chegou a noite em que ele não aguentou mais, a noite em que tudo explodiu da pior forma possível. Emerson chegou em casa mais cedo do que o normal. Entrou sem me cumprimentar, foi direto ao quarto e começou a arrumar malas. Perguntei o que ele estava fazendo, por que estava empacotando as coisas, e então ele disse as palavras que destruíram meu mundo. Ele queria a separação. Nosso casamento tinha acabado. Fiquei paralisada. Tentei falar, tentei perguntar o motivo. Tentei salvar qualquer coisa que ainda pudesse ser salva, enquanto ele colocava as roupas nas malas. Sem sequer olhar para mim, ele disse algo que me deixou completamente confusa. Disse que agora tinha confirmado tudo, que finalmente tinha a prova de que precisava, que eu tinha caído exatamente na armadilha sobre a qual haviam lhe alertado. Perguntei do que ele estava falando, que armadilha, que prova, que confirmação. Emerson finalmente me olhou.
A expressão dele era de puro desgosto, de desprezo absoluto. Ele explicou que o irmão tinha contado tudo, que Eduardo tinha ido à nossa casa, que eu o tinha seduzido, que tentei ter um caso com ele e que, quando ele rejeitou minhas investidas, eu fiquei furiosa. Foi então que tudo fez sentido. Uma clareza terrível e absoluta caiu sobre mim como água gelada. Eduardo. Todo esse tempo tinha sido Eduardo. Ele era quem espalhava os boatos sobre mim. Ele era quem colocava ideias na cabeça de Emerson. Ele era quem tinha destruído sistematicamente a confiança do nosso casamento. E tinha feito tudo isso por aquele momento, para que quando finalmente se declarasse e eu, inevitavelmente, o rejeitasse, pudesse usar a minha própria defesa como prova da minha culpa. Ele tinha planejado tudo perfeitamente. Sabia que eu acabaria contando a Emerson sobre o assédio. E quando isso acontecesse, Emerson pensaria que eu estava inventando a história para me proteger, que estava tentando desviar a atenção da suposta traição com ele. Era uma armadilha brilhante e maliciosa, e eu tinha caído diretamente nela. Tentei explicar a verdade. Tentei contar exatamente o que tinha acontecido, como Eduardo tinha vindo à casa sem avisar, como tinha me tocado sem consentimento, como tinha se declarado, como eu o rejeitei imediatamente e mandei sair de casa. Mas enquanto eu falava, vi a expressão no rosto de Emerson. Não era de choque nem de raiva do irmão, era de confirmação, de satisfação amarga, de alguém cujas piores suspeitas tinham acabado de ser validadas. Ele me interrompeu antes que eu terminasse. Disse que aquilo era exatamente o que Eduardo tinha avisado que aconteceria, que o irmão tinha ido até ele semanas antes, devastado, confessando que tinha cometido um erro terrível. Segundo a versão de Eduardo, que Emerson agora me relatava com frieza absoluta, eu vinha flertando com meu cunhado havia meses, olhares prolongados em reuniões familiares, comentários com duplo sentido, toques aparentemente inocentes que duravam mais do que deveriam. Tudo tão sutil que ele achava que estava imaginando. Eduardo teria contado que eu o convidei para casa, quando sabia que Emerson não estaria, que preparei café, usei roupas provocantes, o seduzi deliberadamente e que quando ele, sendo o homem honrado que dizia ser, rejeitou minhas investidas e afirmou que nunca trairia o irmão, eu fiquei furiosa, o ameacei e disse que se ele contasse algo a Emerson sobre minhas supostas aventuras amorosas, eu inventaria uma história me fazendo de vítima, dizendo que ele tinha me assediado, me tocado sem consentimento e se declarado. Eduardo teria dito a Emerson que sabia que eu acabaria contando essa história falsa, que esse sempre foi meu plano e que se algum dia eu mencionasse aquele encontro, isso seria a prova definitiva de que tudo o que ele dizia era verdade. Afinal, por que mais eu mencionaria aquele dia específico se não fosse para me antecipar às revelações dele com mentiras preventivas? Era perfeito, diabólico de tão perfeito. Eduardo tinha criado uma narrativa em que minha única defesa se tornava prova da minha culpa, em que contar a verdade me fazia parecer mentirosa, em que minha versão apenas confirmava a dele. E Emerson acreditava completamente, sem nenhuma dúvida. Eu implorei, supliquei para que ele me escutasse, para que pensasse nos nossos 8 anos juntos, em tudo o que construímos, na mulher que ele sabia que eu era. Perguntei se ele realmente achava que eu seria capaz de algo assim, mas os olhos dele estavam vazios de amor, de confiança, de qualquer ternura que um dia sentiu por mim. Ele disse que já não me conhecia, que talvez nunca tivesse me conhecido, que a mulher que ele amava jamais teria feito as coisas que eu fiz, que eu era uma estranha usando a pele da esposa dele. Ele terminou de arrumar as malas, pegou tudo e, sem nem me dar um último olhar, saiu da nossa casa, saiu da nossa vida, me deixando ali parada no quarto que tínhamos compartilhado por anos, cercada de lembranças de um casamento que acabava de morrer.
Eu desmoronei completamente, caí no chão e fiquei ali, incapaz de me mover, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Meu casamento perfeito tinha terminado, não por algo que eu fiz, mas pela manipulação calculada de um homem que supostamente era família. Os dias seguintes passaram como um borrão. Emerson acelerou o processo de divórcio, contratou um advogado, pediu a separação de bens. Queria acabar com tudo o mais rápido possível, como se nossa vida juntos fosse algo de que ele precisava se livrar urgentemente. Tentei entrar em contato, fiz ligações que ele não atendia, mandei mensagens que ele não lia, e-mails que provavelmente apagava sem abrir. Ele tinha cortado todo o contato comigo, como se eu fosse uma doença que precisava ser eliminada. Os pais dele, Dona Margarete e seu Carlinhos, também se afastaram de mim. Quando tentei falar com eles, explicar meu lado da história, se recusaram a me ver. Dona Margarete, que sempre me tratou como filha, disse ao telefone que estava decepcionada, que nunca imaginou que eu fosse esse tipo de mulher e que eu tinha partido o coração do filho dela. Seu Carlinhos foi ainda mais direto, disse que não queria me ver nunca mais, que eu não era bem-vinda na casa deles e que para eles eu já não existia. Eu perdi meu marido, perdi minha família por afinidade. Perdi a vida que construí durante 8 anos, tudo por causa das mentiras de um homem que planejou meticulosamente minha destruição. Minhas amigas tentaram me consolar, as que restaram, porque muitas se afastaram durante os meses em que Emerson me isolou, mas algumas permaneceram leais, me ouviram chorar, me sustentaram enquanto eu desmoronava. Diziam que tudo melhoraria com o tempo, mas eu não queria que melhorasse com o tempo. Eu não queria aceitar, não queria me curar. Eu queria justiça, queria vingança. Queria que Eduardo sofresse como eu estava sofrendo. Passei semanas em um estado de raiva impotente. Eu não conseguia comer, quase não dormia. Quando dormia, tinha pesadelos em que confrontava Eduardo e ele apenas sorria, em que eu contava a verdade a Emerson e ele ria da minha cara, em que eu tentava provar minha inocência, mas ninguém acreditava. O ódio me consumia, um ódio tão intenso, tão visceral, que me assustava. Nunca antes eu tinha sentido algo assim, nunca tinha desejado ativamente que alguém sofresse. Mas agora tudo em que eu pensava era em formas de fazer Eduardo pagar pelo que tinha feito. Pensei em confrontá-lo diretamente, em ir ao apartamento dele, gritar, exigir que dissesse a verdade, mas sabia que seria inútil. Ele tinha vencido, tinha conseguido exatamente o que queria, destruir meu casamento. Por quê? Talvez estivesse realmente obcecado por mim, talvez apenas gostasse de causar dor. Não importava, o resultado era o mesmo. Pensei em contratar um detetive particular, em buscar provas de que Eduardo tinha mentido. Mas que tipo de prova? Como provar que alguém espalhou boatos? Como demonstrar que alguém manipulou seu marido contra você? Eu me sentia completamente impotente, completamente derrotada. Eduardo tinha jogado perfeitamente e eu tinha perdido tudo. Foi em um desses dias escuros, quando eu estava no ponto mais baixo, que uma das minhas amigas, Sofia, mencionou algo que mudaria tudo. Estávamos tomando café no meu apartamento. Eu chorava mais uma vez, contando pela enésima vez a injustiça de tudo, como Eduardo tinha destruído minha vida e saído impune, como não havia nada que eu pudesse fazer. Sofia me ouviu em silêncio e depois que terminei, ficou calada por um momento. Por fim, com uma voz cuidadosa, me perguntou se eu já tinha considerado métodos alternativos de justiça. Perguntei ao que ela se referia. Ela hesitou, como se não tivesse certeza se deveria continuar, e então explicou que tinha uma tia que praticava certas artes, artes espirituais, artes que as pessoas chamavam de bruxaria. Minha primeira reação foi de ceticismo. Eu não acreditava nessas coisas, mas Sofia me contou histórias do que a tia dela tinha feito por outras pessoas, casos em que a bruxaria tinha equilibrado a balança.
Disse que a tia não fazia magia de amor nem bobagens do tipo, que se especializava em justiça, em equilibrar as coisas quando o mundo as inclinava de forma injusta. Eu disse a Sofia que sim, que queria conhecer a tia dela, que estava disposta a tentar qualquer coisa. Sofia então me deu o número de telefone da tia dela. Disse que ela se chamava Dona Marisol, que morava nos arredores da cidade, que eu deveria ligar e explicar minha situação. Esperei 2 dias antes de ligar. 2 dias debatendo comigo mesma se eu realmente queria fazer aquilo, se estava realmente disposta a cruzar essa linha. Finalmente, numa noite particularmente sombria, quando o ódio e a dor eram tão intensos que eu sentia que me sufocavam, fiz a ligação. Uma voz de mulher atendeu. Disse que eu era amiga de Sofia, que precisava da ajuda dela, que tinha uma situação que exigia soluções pouco convencionais. Dona Marisol não fez perguntas por telefone, apenas me deu o endereço e disse para eu ir no dia seguinte à tarde. A viagem até a casa dela levou quase 1 hora. Ela morava numa zona rural, numa casa pequena cercada de árvores. Quando bati à porta, uma mulher de cerca de 60 anos me recebeu e me convidou a entrar. O interior da casa cheirava a ervas e fumaça. As paredes estavam cobertas por prateleiras com frascos, velas de todas as cores e objetos estranhos que eu não conseguia identificar. Era exatamente o tipo de lugar que se esperaria de alguém que praticava bruxaria. Sentamos numa mesa pequena. Dona Marisol me serviu chá sem perguntar se eu queria. Disse para eu beber, que me acalmaria. O chá tinha um sabor amargo, mas reconfortante. Enquanto eu bebia, ela apenas me observava. Finalmente, pediu que eu contasse minha história. Então eu contei tudo. Quando terminei, Dona Marisol parecia como se já tivesse ouvido histórias semelhantes milhares de vezes antes. Ela me perguntou o que eu queria, que resultado eu esperava da ajuda dela. Eu queria que meu cunhado fosse destruído, assim como ele destruiu meu casamento e minha felicidade. Ela me advertiu sobre usar magia negra para esse propósito, mas naquele ponto eu só queria vingança e nada mais. Não hesitei nem por 1 segundo. Disse que tinha certeza, que faria o que fosse necessário. Ela me explicou o que precisaria, algo pessoal de Eduardo. Cabelo seria ideal, mas qualquer coisa que carregasse a energia dele serviria. Também precisaria de fotos dele, e eu teria que estar disposta a participar do ritual pessoalmente. Perguntei quanto custaria. Esperava que pedisse uma quantia enorme, mas Dona Marisol balançou a cabeça. Disse que não queria dinheiro, que casos como o meu, em que um homem havia destruído uma mulher por puro egoísmo, eram os que mais lhe importavam, que o pagamento dela seria ver a justiça sendo feita. Ela me deu instruções específicas. Eu precisava conseguir algo de Eduardo. Poderia ser difícil, já que eu não tinha mais acesso a ele através de Emerson, mas teria que encontrar uma forma. Passei dias pensando em como conseguir algo pessoal de Eduardo. Não podia simplesmente ir ao apartamento dele. Não podia pedir diretamente, precisava ser inteligente. Lembrei que Eduardo às vezes ia à mesma academia que Emerson e eu costumávamos frequentar. Paguei uma matrícula temporária. Passei vários dias indo em horários diferentes até que finalmente o vi. Mantive distância, observei de longe, vi ele usar os aparelhos, vi ele ir ao vestiário, esperei que fosse embora. Depois entrei no vestiário masculino quando estava vazio. Encontrei o armário dele. Estava trancado, mas dava para ver pelas frestas. Havia uma toalha ali. Arrisquei. Forcei o armário com um cartão de crédito, peguei a toalha, coloquei na bolsa e saí rapidamente antes que alguém me visse. Foi um risco enorme. Se tivessem me pego, eu não teria nenhuma desculpa razoável, mas funcionou. Eu tinha a toalha de Eduardo, uma toalha que certamente tinha o suor dele, a pele dele, a energia dele. Também imprimi fotos dele que encontrei em antigas fotos de família que ainda tinha no meu telefone. Fotos de reuniões em que ele aparecia, sempre ao fundo. Levei
tudo para Dona Marisol. Ela examinou a toalha cuidadosamente. Disse que era perfeita, que tinha essência suficiente dele para fazer o trabalho. Explicou que o ritual levaria vários dias, que exigiria minha participação em certos momentos, que eu deveria estar preparada para ver e fazer coisas que poderiam me perturbar, que a magia negra não era bonita nem limpa. Era poderosa justamente porque ia a lugares onde a magia convencional não ia. Disse que entendia e que estava pronta para o que fosse. O primeiro ritual foi feito na lua nova. Dona Marisol havia preparado um espaço no porão. As paredes estavam pintadas de preto. Havia um círculo no chão feito do que parecia ser sal, misturado com outras substâncias. Velas pretas e vermelhas estavam colocadas ao redor do círculo. No centro, havia um boneco feito de tecido escuro, que Dona Marisol havia costurado usando pedaços da toalha de Eduardo. O boneco tinha uma foto do rosto de Eduardo colada onde deveria estar a face. Dona Marisol me instruiu a ficar fora do círculo, observar, mas não interromper, não importava o que acontecesse. Quando as velas já estavam quase completamente consumidas, Dona Marisol terminou. Pegou o boneco cheio de agulhas, envolveu-o em um pano vermelho, me entregou e disse que eu deveria guardá-lo em um lugar escuro da minha casa, que não deveria mostrar a ninguém, que todas as noites, antes de dormir, eu deveria segurá-lo e visualizar o sofrimento de Eduardo, alimentar o feitiço com minha raiva, minha dor e meu desejo de vingança. Ela também me deu um frasco com um líquido escuro. Disse que, se algum dia eu tivesse a oportunidade de fazer Eduardo consumir aquilo, mesmo que apenas algumas gotas, deveria fazê-lo, pois isso aceleraria o processo significativamente. Peguei o boneco e o frasco. Voltei para casa me sentindo estranha. Não sabia se algo realmente tinha acontecido ou se eu apenas havia participado de um teatro elaborado. Mas decidi seguir as instruções de Dona Marisol à risca. Todas as noites, como ela havia dito, eu segurava o boneco, visualizava Eduardo sofrendo, imaginava a vida dele desmoronando, via ele perder o trabalho, perder a saúde, via ele sozinho, assustado, desesperado. Alimentava essas visões com todo o ódio que sentia. Não esperava que nada realmente acontecesse. Pensava que talvez aquilo fosse apenas uma terapia pouco ortodoxa, uma forma de processar minha raiva, uma maneira de sentir que eu tinha algum controle quando não tinha nenhum. Mas então as notícias começaram a chegar. Foi Sofia quem primeiro me contou. Ela tinha ouvido, através da rede de fofocas, que Eduardo estava tendo problemas. Nada específico, apenas rumores vagos de que as coisas não estavam indo bem para ele. Eu não tinha contado a Sofia sobre a visita à tia dela, nem que tinha seguido com a bruxaria. Então, quando ela mencionou casualmente os problemas de Eduardo, encarei como coincidência, mas as coincidências continuaram se acumulando. 2 semanas depois do ritual, ouvi que Eduardo tinha perdido o emprego. Aparentemente, ele havia cometido um erro grave em um projeto importante, perdido dados cruciais de um cliente, e a empresa o demitiu imediatamente. 1 mês depois, soube que ele estava tendo problemas de saúde, dores de cabeça severas que os médicos não conseguiam explicar, insônia que não respondia a nenhum medicamento, perda de peso inexplicável. 2 meses depois, Sofia me contou que Eduardo tinha se tornado paranoico, que achava que alguém o estava seguindo, que via coisas no canto da visão, que ouvia vozes quando estava sozinho. Eu tentava me convencer de que tudo aquilo era coincidência, que as pessoas têm azar, que problemas de saúde acontecem, que o estresse causa paranoia. Mas no fundo, eu sabia que não era coincidência. O boneco que eu segurava todas as noites estava funcionando. Dona Marisol tinha cumprido o que prometeu. A magia era real e Eduardo estava sofrendo exatamente como eu havia desejado, mas o sofrimento dele ainda não era suficiente para mim. Eu queria mais.
Queria que ele perdesse tudo da mesma forma que eu tinha perdido tudo. Voltei a visitar Dona Marisol. Contei sobre os resultados. Perguntei se podíamos intensificar o feitiço. Ela me advertiu novamente. Disse que o que já estava acontecendo era significativo, que se continuássemos forçando, os resultados poderiam ser permanentes, irreversíveis. Eu disse que era exatamente isso que eu queria, que Eduardo merecia sofrer permanentemente pelo que tinha feito, que não haveria piedade. Dona Marisol assentiu. Disse que faríamos outro ritual, mais poderoso, mais sombrio. Esse segundo ritual foi ainda mais intenso que o primeiro. Exigiu sacrifícios que prefiro não detalhar. Exigiu palavras que me fizeram sentir suja por pronunciá-las. Exigiu uma parte de mim que eu sabia que nunca recuperaria, mas eu fiz para fazê-lo pagar por cada lágrima que causou. Depois do segundo ritual, as coisas se aceleraram dramaticamente. Eduardo começou a sofrer acidentes. Nada fatal, mas suficientemente grave. Caiu da escada e fraturou o braço. O carro dele perdeu os freios e bateu em um poste. Ele se intoxicou com comida estragada e passou dias no hospital. O apartamento dele teve uma inundação que destruiu a maioria de seus pertences. Ele perdeu suas economias em um golpe de investimento. Os poucos amigos que tinha começaram a se afastar, porque a energia dele tinha se tornado tão negativa, tão sombria, que as pessoas não queriam ficar perto. Emerson, através das conexões que ainda tinha, tentou ajudar o irmão, emprestou dinheiro, conseguiu entrevistas de emprego, ofereceu que ele ficasse temporariamente em seu apartamento, mas tudo o que Emerson tentava fazer por Eduardo falhava. Os empregos duravam apenas dias antes de Eduardo cometer algum erro e ser demitido. O dinheiro emprestado desaparecia em circunstâncias misteriosas. Morar com Emerson causava tantos problemas que eles tiveram que se separar depois de apenas uma semana. Era como se Eduardo estivesse amaldiçoado, como se tudo o que tocasse virasse cinzas. Mas ainda não era suficiente. Eu ainda queria mais. A oportunidade perfeita surgiu inesperadamente. Dona Lucia, minha ex-sogra, estava organizando um almoço em família. Emerson estaria lá, Eduardo também. Era uma espécie de intervenção familiar para tentar ajudar Eduardo com todos os seus problemas através de Sofia, que conhecia uma prima da família. Fiquei sabendo dessa reunião e soube que essa era minha chance de usar o frasco que Dona Marisol tinha me dado meses antes. Planejei cuidadosamente. Eu tinha cópia da chave do portão. No dia da reunião, cheguei cedo à casa de Dona Lucia. Me escondi do lado de fora, esperando o momento certo. Quando vi que todos tinham chegado e estavam dentro, me aproximei silenciosamente. A porta dos fundos, que dava para a cozinha, estava entreaberta. Dona Lucia sempre a deixava assim quando cozinhava, para entrar ar fresco. Me esgueirei para dentro. Eu conseguia ouvir vozes na sala, risadas forçadas, conversa tensa. Todos estavam na sala. Enquanto Dona Lucia terminava de preparar a comida na cozinha, ela havia saído por um momento. Sobre a mesa havia vários copos já servidos com suco. Vi a oportunidade. Tirei o frasco do bolso, identifiquei qual copo provavelmente era o de Eduardo pela posição na mesa, onde ele sempre se sentava. Despejei todo o conteúdo do frasco naquele copo. O líquido escuro se misturou com o suco, deixando-o levemente mais turvo, mas nada muito óbvio. Ouvi passos se aproximando da cozinha. Dona Lucia estava voltando. Saí rapidamente pelo mesmo lugar por onde tinha entrado. Ninguém me viu. Era como se o próprio diabo estivesse me ajudando. Afastei-me da casa com o coração batendo forte. Eu tinha acabado de cruzar uma linha que nunca imaginei cruzar. A peça final do feitiço estava no lugar. Nos dias seguintes, esperei por notícias e elas finalmente chegaram. Eduardo havia desmaiado durante o almoço em família. Foi levado às pressas para o hospital.
Os médicos não conseguiam identificar o que havia de errado. Seus órgãos começaram a falhar sem nenhuma explicação médica. Seu estado era crítico. Ele passou semanas no hospital. Emerson o visitava todos os dias. Dona Lucia e seu Carlinhos estavam devastados. Nenhum tratamento parecia funcionar. Eduardo piorava a cada dia. Os médicos falavam em falência múltipla dos órgãos, mas ninguém conseguia explicar de fato o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo. A bruxaria estava fazendo seu trabalho final. Eduardo permaneceu em coma por quase um mês. Seu corpo lutava contra algo que a medicina não podia combater. Emerson se afastou temporariamente do trabalho para ficar ao lado do irmão. Gastou todas as economias com médicos especialistas, tratamentos experimentais, qualquer coisa que pudesse ajudar, mas nada ajudou. Uma noite, 2 meses depois de ter bebido o conteúdo do frasco, o coração de Eduardo simplesmente parou. Os médicos tentaram reanimá-lo, tentaram tudo, mas não funcionou. Eduardo morreu aos 32 anos, sem uma explicação médica clara, deixando sua família destruída, deixando Emerson se perguntando o que tinha dado tão terrivelmente errado com o irmão em tão pouco tempo, quando Sofia me contou a notícia. O que senti foi complexo. Era satisfação misturada com algo sombrio. Era alívio misturado com um peso no peito. Era a sensação de que eu tinha feito o que precisava ser feito, mas que também tinha deixado parte da minha humanidade no processo. Fui ao funeral e fiquei no fundo. Ninguém me notou entre a multidão de pessoas enlutadas. Vi Emerson com os olhos vermelhos de tanto chorar. Vi Dona Lucia completamente destruída. Vi seu Carlinhos envelhecido 10 anos em 2 meses. Vi o caixão, vi as flores, vi as fotos dele em tempos mais felizes e não senti nada além daquela satisfação fria. Ele tinha destruído minha vida de forma deliberada, planejado meticulosamente meu sofrimento, se deleitado ao ver meu casamento desmoronar. Agora estava morto. Dona Marisol entrou em contato comigo 1 semana depois do funeral. Disse que o trabalho estava concluído, que as forças que havíamos invocado estavam satisfeitas e tinham se retirado. Advertiu-me para nunca falar disso com ninguém, para guardar o segredo pelo resto da vida e para destruir o boneco queimando-o em um lugar seguro. Segui suas instruções. Uma noite, sozinha no meu apartamento, queimei o boneco de Eduardo na lareira. Observei as chamas consumirem o tecido, as agulhas, a foto do rosto dele. Observei tudo se transformar em cinzas. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Eu acordava à noite com pesadelos, sonhava com Eduardo. Às vezes, ele me perseguia me acusando, apontando para mim. Outras vezes, estava no hospital morrendo lentamente enquanto eu observava sem poder ou querer fazer nada. Os sonhos eram vívidos, perturbadores, impossíveis de afastar mesmo depois de acordar. 2 anos após a morte de Eduardo, algo inesperado aconteceu. Emerson entrou em contato comigo. Foi um e-mail curto. Dizia que estava em terapia, trabalhando o luto e seus problemas, que a terapeuta havia sugerido que ele fechasse ciclos com pessoas do passado e que queria falar comigo se eu estivesse disposta. Minha primeira reação foi pânico. Achei que ele sabia de algo, que tinha descoberto a verdade de alguma forma. Seria uma armadilha, mas, ao reler o e-mail várias vezes, percebi que era genuíno. Não havia acusação no tom, apenas cansaço e um desejo de paz. Aceitei encontrá-lo. Escolhemos um café neutro, um lugar público, onde ambos nos sentiríssemos seguros. Quando o vi entrar no café, quase não o reconheci. Ele tinha emagrecido muito. Tinha cabelos brancos que não existiam antes. Seus olhos, que sempre foram tão cheios de vida, estavam apagados. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2. Sentamos em silêncio constrangedor no início. Nenhum de nós sabia como começar. Finalmente, Emerson falou. Ele me pediu perdão.
Disse que tinha errado na forma como lidou com tudo, que deveria ter me ouvido, que deveria ter confiado em mim depois de 8 anos juntos, que deixou o medo e o ciúme turvarem seu julgamento. Disse que depois da morte de Eduardo, enquanto limpava o apartamento do irmão, encontrou coisas, um diário, anotações, evidências de que Eduardo era obcecado por mim, evidências de que ele havia planejado nos separar. Não todos os detalhes, Eduardo tinha sido cuidadoso, mas o suficiente para que Emerson percebesse que tinha sido manipulado, que as coisas que o irmão lhe disse provavelmente eram mentiras e que eu dizia a verdade o tempo todo. Emerson chorou enquanto me contava isso. Chorou por tudo o que perdemos, por como a desconfiança dele destruiu nosso casamento, por como perdeu a esposa, por ter acreditado na pessoa errada. Eu o ouvi em silêncio. Senti uma mistura de emoções tão complexas que não consegui processar todas. Vindicação por finalmente ele saber que eu era inocente, tristeza por todo o tempo e amor perdidos. Quando terminou de falar, perguntou se eu algum dia poderia perdoá-lo. Não estava pedindo para voltarmos. Sabia que isso era impossível. Ele só queria meu perdão, queria se livrar de um pouco do peso esmagador de culpa que carregava. Eu disse a verdade, que o perdoava, que entendia que ele tinha sido manipulado por alguém em quem confiava, que não o culpava por acreditar no irmão em vez de mim, que era uma situação impossível e que ele tinha feito o melhor que pôde com as informações que tinha. Vi o alívio em seus olhos, como se um enorme peso tivesse sido tirado de seus ombros. Conversamos um pouco mais sobre nossas vidas atuais, sobre como ambos estavam em terapia, sobre como tentávamos curar traumas diferentes. Quando nos despedimos, nos abraçamos. Foi breve, casto, nada parecido com os abraços que costumávamos compartilhar, mas significativo mesmo assim. Era encerramento, era paz, era a possibilidade de seguir em frente sem ódio. Depois desse encontro, senti-me melhor de maneiras que não esperava. Ver Emerson, receber seu pedido de desculpas e oferecer meu perdão fechou algo dentro de mim. Um capítulo que estava aberto e sangrando finalmente pôde ser encerrado, mas também renovou minha culpa em relação a Eduardo. Emerson tinha perdido o irmão, lidava com essa dor, enquanto também descobria que o irmão o havia traído. Era um fardo duplo, impossível de imaginar, e eu era responsável por pelo menos metade dessa dor. Os anos continuaram passando. 3, 4, 5. Minha vida se estabilizou. O trabalho ia bem, eu tinha um círculo sólido de amigas, saía ocasionalmente, mas nada sério. Minha história não tem um final feliz tradicional. Não encontrei um novo grande amor. Não me reconciliei completamente com o meu passado, não apaguei o que fiz. Mas tenho uma paz imperfeita, complicada, manchada por segredos, mas ainda assim, paz. Tenho uma vida que é minha, autêntica, real, não baseada em ilusões ou mentiras, mas na aceitação de quem eu realmente sou, incluindo as partes sombrias. E talvez isso seja suficiente. Talvez isso seja tudo o que podemos pedir depois que o mundo nos destrói e nós escolhemos destruir de volta, seguir em frente, continuar vivendo, continuar tentando, com todas as nossas falhas, com todos os nossos segredos, com toda a nossa escuridão,